Fala galera, acabei de chegar na cabine de imprensa de Napoleão, novo épico, simplesmente dirigido por ninguém mais ninguém menos que o Sr. Ridley Scott. Galera, antes de começar a crítica aqui, ó, que é completamente sem spoilers, já está liberado no canal aqui, ó, as primeiras impressões com os críticos americanos e amanhã estará liberado aqui no canal também todos os spoilers do filme, onde a gente conversa abertamente com spoilers e tudo mais. Só que antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, que ajuda demais e como ajuda aqui o canal da Take. Galera, vamos começar porque aqui, ó, já que eu falei das primeiras impressões da galera lá de fora, bem misto, né, as críticas americanas e tudo mais. E pegando em pontos, assim, em relação a duas partes do filme, como se a gente separasse, assim, o filme, tá? Em relação ao que acontece das batalhas, o Napoleão realmente sendo esse grande general, esse grande imperador, e o Napoleão quanto pessoa. E eu acho que essa diferenciação que tem entre esses dois filmes dentro de um filme, né, único, é uma coisa muito interessante sempre para começar essa crítica, porque eu senti bastante esse peso em toda a exibição do filme, tá? Primeira coisa assim, o filme tem ali um pouco mais de suas 2 horas e meia. Eu não senti essas 2 horas e meia pesar, tá? O ritmo do filme ele é muito bom, ele é muito ágil, só que toda essa agilidade que acontece, tá, na formatação, na edição final do filme, eu acho que veio um pouco contra justamente por causa desses dois pontos, tá? O que que é o filme de guerra e o que que é esse filme que quer pegar nessa vida pessoal e mostrar o Napoleão e principalmente mostrar a sua questão ali, suas dores, né, a sua parte muito mais íntima, a sua grande relação com a Josefina, o que que acontece nessas duas partes. E daí o filme ele precisa passar por muitos períodos e são períodos bem importantes que vão acontecendo e vão se sucedendo, que a gente vai vendo no decorrer do filme, assim, que essa agilidade toda acaba pegando contra, tá? Por mais que ela é a favor de tu não sentir o peso dessas 2 horas e meia que tu tá ali, né, assistindo o filme, que pode ficar extremamente enfadonho e tudo mais, ao mesmo tempo parece que tem muitas coisas simplesmente assim, ó, passadas de uma forma direta e até se tu não sabe questões assim próprias da história, né, do Napoleão, tu vai ficar meio que perdido. Então tem vários momentos ali que, como a história vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando dessa história, acontecendo com essa agilidade, que de vez em quando acaba ficando muito direta e acaba ficando muito frenética, e tu acaba perdendo esses pontos cruciais da história, ele parece que fica meio vago, entendeu? Então, por exemplo, assim, quando o filme para realmente ter essa parte épica das batalhas, da ação, algo que o Ridley Scott, como ninguém, sabe filmar. Ele sabe filmar como ninguém. Ele sabe estruturar e sabe dar escala para tudo que está acontecendo ali com uma fotografia espetacular também. Isso tudo é grandioso. Simplesmente tu vendo também, né, numa tela de cinema, cara, com aquele som maravilhoso. Cara, isso tudo é grandioso. É espetacular ver todas as sequências que a gente vai ter e talvez a maior seja realmente a do clímax, né? Que acontece, galera, pô, isso não é nenhum tipo de spoiler porque a gente tá falando em relação à história, né? Do que aconteceu realmente na história da nossa querida humanidade. Pô, o clímax do filme é o Waterloo, né? E lá em Waterloo, ele tem talvez assim seu maior tempo de tela realmente nessa parte épica dessas sequências todas do que vai acontecendo nessa grande batalha ali. E, cara, não tem como tu não ficar imerso em cada sequência que o filme vai apresentando. E essas sequências todas de ação, elas conseguem mostrar muito o que é, né, essa força toda que o Napoleão tinha como estrategista, essa força toda que ele tinha como... E isso é um ponto, cara, que eu adorei no filme, tá? Ele mostra em pequenos momentos, só que esses pequenos momentos são cruciais para te entender o quê? Qual é a diferenciação do Napoleão para os outros grandes generais, os grandes outros imperadores, comandantes dos exércitos e tudo mais? É o fator humano. E esse fator humano de proximidade, de se colocar como um igual, né, do exército, provoca toda aquela reação da paixão, do amor e, simplesmente, acontece também toda, né, a liderança que ele vai colocando de uma forma orgânica, as pessoas vão seguir. Existe, né, essa clareza muito clara assim, do que vai tendo dos seus comandados perante, né, ao seu comandante, assim, que é justamente assim, vamos seguir essa figura, porque essa figura se coloca muito próxima de nós e se coloca junto, não só no campo de batalha, mas junto nos pequenos momentos. E
justamente assim, de pequenos momentos que são mostrados isso, cara, o filme mostra também um algo a mais do Napoleão, nesse aspecto todo do épico de guerra, cara, que pra mim, assim, ó, é muito importante pra construção toda desse mito do que quer acontecer. E por quê, né, é aí que tá, essas justificativas do porquê que em tantas e tantas e tantas batalhas se segue essa figura tão representativa que tem inúmeros problemas que vão o permeando, que é o que acontece em relação a esses aspectos todos pessoais da vida do Napoleão, que obviamente estão extremamente conectados, e o filme trata de conectar isso muito rápido, e vai levando isso a praticamente até o seu clímax, em relação dele com a Josefina, né? A Vanessa Kirby, eu adoro a Vanessa Kirby, adoro a Vanessa Kirby. E sinto que no filme até deve ter tido algo mais sobre o personagem, que acabou ficando cara, na sala de edição, tá? Eu sinto muito isso. Porque como esse épico todo, com essas 2 horas e meia, um pouquinho mais ali, eu acredito que o seu corte inicial deve ter tido mais de 4 horas e tudo mais. Muita coisa deve ter ficado nessa sala de edição, no chão da sala de edição, como a gente gosta de brincar, que poderiam até mostrar outras facetas da Josefina também, de uma figura muito importante, que o filme, aí que tá, como ele precisa ser, ó, de novo vou falar a mesma palavra, ele precisa ser ágil, ele precisa ser direto, e de vez em quando ele acaba sendo muito frenético em informações, ele tem um momento que ele passa que a Josefina tem uma grande importância, só que essa importância a gente não vê acontecer, a não ser que, nos momentos que a gente está vendo a sua importância junto ao Napoleão. Então a gente não vai vendo as coisas que ela fez e que ela simplesmente pode ter tido outros grandes fatores perante não só a sociedade, mas nessa parte política também, que o filme, ele, né, tá sempre permeando, porque essa parte política, e principalmente nesse contexto da história, não que hoje seja muito diferente, né, mas naquele contexto da história ali, toda e qualquer reviravolta sempre estava na questão dos elos, o que né, vai acontecendo dessa mudança de posição que vai formando novos elos e tudo mais. Então eu acredito muito que a Josefina também era uma figura representativa que pode ter tido suas cenas gravadas também com outras responsabilidades, com outros focos na história, além do que permeava, né, a figura dela junto ao Napoleão. E isso traz, querendo ou não, assim, ó, um momento de perda dela quanto personagem. Porque seu personagem acaba, em muitos momentos, batendo na mesma tecla. Parece que ela é uma linearidade em relação ao personagem que acaba indo contra, né, a esse potencial todo que a gente poderia ver muito mais da Josefina. Mesmo, cara, e isso não tiraria aí que tal, não é mesmo, né? Isso não tiraria de jeito nenhum o protagonismo colocado pro Napoleão. De jeito nenhum. Mas aí que tá, cara, essa parte pessoal, ao mesmo tempo, assim, ó, que muito do filme, tá? E muito de proximidade do espectador, que é uma coisa que eu senti que o Ridley Scott quer colocar desde o começo do filme, assim, ó. Proximidade da gente estar mais conectado com o que seria essa relação, e essa relação aí sim, a amorosa, entre Napoleão e Josefina, para tentar ganhar o espectador nesse contexto ali, em diversas situações que são mostradas no filme, mas diversas situações. Isso traz a química dos atores ali muito presente na tela. E essa química, ela realmente funciona demais, assim. Os momentos que tem do Napoleão com a Josefina e ele só, em várias situações diferentes, ganham sempre uma proximidade, né? Porque são questões, cara, banais, entendeu? Questões que são provocadas para que a gente tenha esse apego com os personagens ali de uma outra maneira, ao mesmo tempo que vai tendo toda a parte épica sempre costurando o que vai acontecendo no filme. O filme chega a dar vários momentos, ele chega a dar muito mais foco no que é essa relação entre os dois, do que essa relação maior até em relação à França. Porque aí que tá. E a França, os seus inimigos, e o que quer acontecer em todo aquele período lá, justamente, cara, como o roteiro ele é ágil, como ele tem que ser muito direto e como de vez em quando ele fica muito frenético, os momentos que o filme para realmente é dos momentos de relação entre Napoleão e a Josefina. E isso traz essa vitória de proximidade em relação ao espectador, tá? Mas ao mesmo tempo isso acaba indo contra porque o filme parece que ele não sabe bem para que caminho ele quer ir quando ele faz isso. Porque ele quer deixar tudo muito importante na vida desse grande personagem. E ao mesmo tempo, tu precisa achar um elo melhor para te fazer esse balanço.
E acho que esse balanço ele não ficou bem colocado. E por isso que eu entendo muito do que a galera lá fora falou, é que o filme funciona muito mais quando é o épico realmente de batalha, o que é a guerra, o que é o conquistador, do que essa parte toda pessoal ali. Esse contexto todo histórico do que é verdade, o que não é, o que aconteceu assim, não aconteceu assim, cara, essa questão toda para um filme de ficção, eu sempre sou a favor, assim, ela não vai ter uma coerência e nunca vai ter. Nunca vai ter. Sempre vai ter suas diferenças em relação ao que é realmente, né, os acontecimentos da história para chegar aqui e funcionar numa obra de ficção. E esse contexto todo, ele não tem como ser diferente, né? O que é o melhor para quem quer realmente ter esse contexto exato? Cara, é o documentário. O documentário, ele vai narrar e contar e comentar e argumentar os fatos. Aqui está tudo colocado como obra de ficção, ou seja, ele vai utilizar e todas as obras de ficção que são baseadas em fatos reais, elas são baseadas, elas não são exatamente o que aconteceu exatamente daquela forma, porque ela vai fazer esses ajustes todos da narrativa para poder funcionar essa obra de ficção. E aqui é a mesma coisa, então, sabe, tudo que já aconteceu, inclusive das discussões do Ridley Scott com outros críticos, inclusive os críticos franceses, de acordo com o que não estava acontecendo lá, se é exatamente correto, colocado, né, na tela ali, a maneira já mais brusca, porque o Ridley Scott já é um senhor, né, de uma idade avançada, ou seja, ele também já não tem mais essa paciência de lidar com certos tipos de aspectos, né, de perguntas e respostas, de momentos de grandes entrevistas, grandes apresentações ali, onde ele, cara, ele vai fazer o filme com a visão que ele tem e é isso, né? É isso. Essas outras partes todas, ele não vai procurar defender se sim ou que não, e até tem declarações dele que são bem polêmicas, assim, porque chega a ser até um momento mais estúpido da maneira como ele responde, assim. Mas acho que a base de tudo é o quê? Tu pedir algo que seja extremamente coerente com a história que aconteceu, mas essa coerência não seja, né, algo que coloque os fatos exatamente da maneira que foi dentro de um roteiro de 2 horas e meia e tu conseguir condensar tudo isso, tu não vai conseguir porque a história ela é baseada e tu tem que ter diversas maneiras de como contar essa história. São reclamações que eu não vejo tão importantes assim para esse contexto todo dessa história que vai acontecer, porque ele, querendo ou não, cara, no final de tudo ele é uma obra de ficção, ele é um filme de ficção. Ele não tem como exigir algo a mais do que ele realmente é. Não tem. Por isso que existem outros formatos todos que vão nos dar realmente esse contexto dessa maneira, com essa coerência toda maior dos fatos que aconteceram realmente, da forma como aconteceram. Aqui para a trama funcionar, não adianta, essas liberdades todas elas sempre vão acontecer. Então, galera, pô, é um filme que eu tava com muita expectativa, é um filme que funciona em diversos momentos para mim, é um filme que em diversos momentos eu fiquei com esse pesar, assim, de não estar funcionando tão bem quanto eu gostaria que estivesse funcionando, e eu sinto essas lacunas todas da famosa sala de edição, das coisas que ficaram na sala de edição, que aumentariam muito mais esse balanço todo entre o que é o épico de guerra e o que é essa vida pessoal do Napoleão, e principalmente a sua relação com Josefina, ir para outros caminhos também que não essa linearidade de sempre tocar basicamente no mesmo tipo de assunto, e algo mais da nossa querida Josefina ali, para aproveitar até coisas que o roteiro sugere, mas a gente não vê. Ele sugere, ele tá em uma ou outra linha de diálogo só. Mas galera, pô, vale muito a pena assistir, principalmente na tela grande, cara, para pegar esse todo e ter, obviamente, sempre a sua própria opinião. Galera, coloca nos comentários expectativa de vocês. Se já assistiram, o que vocês acharam sobre Napoleão para a gente poder seguir conversando. Lembrando que as primeiras impressões dos críticos americanos já está liberado no canal e que amanhã sai todos os spoilers do filme para daí sim a gente poder falar tudo abertamente sobre o que acontece. Não esqueçam de sempre, galera, de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!